basicamente, as empresas que tiveram algum impacto nas vendas no mercado local, elas têm compensado essa capacidade ociosa para exatamente atender outros mercados através da exportação. Eu converso agora com Menotti Franceschini, diretor-geral de comércio exterior da Thomson Reuters Brasil, que está acompanhando de perto o movimento das empresas brasileiras pós-crise, pode-se dizer assim, com relação ao comércio exterior? É isso, acho que tem um movimento muito grande, né? A gente passou por momentos um pouco difíceis nos últimos anos, né, com toda essa crise vivenciada no Brasil, e a gente está vendo uma grande evolução das empresas que fizeram o que a gente chama de lição de casa, de aproveitar a crise para arrumar processos, para desenvolver novos mercados, para implementar soluções tecnológicas, né? E com tudo isso a gente vê hoje o comércio exterior, né, em 2017, todos os dados até agora bastante positivos, né? O Brasil está crescendo quase 20% nas exportações, 7% nas importações. Isso comparado com os resultados dos últimos 3 anos é algo extremamente significativo, né? E a gente vê uma tendência forte que é basicamente as empresas que tiveram algum impacto nas vendas no mercado local, elas têm compensado essa capacidade ociosa para exatamente atender outros mercados através da exportação, gerando, é claro, oportunidades e para o Brasil como um todo, e uma retomada não só da área de commodity, que teve uma safra bastante importante esse ano, mas principalmente na área industrial, que acaba sendo uma exportação de valor extremamente agregado e tem um efeito em cascata bastante significativo. Ou seja, com o mercado interno desaquecido, as companhias tiveram que se virar e buscar oportunidades fora do país. Exato, né? Eu acho que um exemplo claro que as empresas têm buscado uma oportunidade para tornar as exportações brasileiras mais competitivas é um caso de um regime relativamente novo chamado Recoff SPED, que é um regime que permite para as empresas que manufaturam e exportam no Brasil ter mais competitividade. Então a gente tem auxiliado algumas empresas nesse processo, é algo novo. Tivemos a primeira empresa, o primeiro case rodando esse novo regime nos últimos 2, 3 meses, e é uma oportunidade de ganhar competitividade muito forte. Para ter uma ideia, as empresas podem ter de 3 a 9% de ganhos em relação ao que a empresa importa. Ou seja, se uma empresa importa 100 milhões de dólares, ela vai ter um save de 3 a 9 milhões de dólares por adotar esse novo regime Recoff SPED ou Recoff, e com isso vai transformar as exportações brasileiras mais competitivas. Ou seja, a gente utiliza a capacidade ociosa aqui no Brasil em relação à queda no mercado, nas vendas no mercado interno, transformamos os nossos produtos mais competitivos e com isso compensando uma parte desse impacto da crise que teve no mercado local principalmente. Uma redução nos impostos, é isso? Na verdade, são incentivos, né, para desonerar a cadeia exportadora. Então, a partir do momento que você está exportando um produto, é claro que você não pode exportar impostos, porque senão você vai perder competitividade quando se compara com outros países, né? E hoje as produções nas grandes empresas são extremamente abrangentes. Então, uma ela da mesma forma pode produzir no Brasil, ela pode produzir na China, pode produzir no México. Então tem uma competição mesmo nas multinacionais. Então quando a gente consegue, através de uma adoção desse ferramental tecnológico, com a da adoção desse regime especial, você permite que os nossos produtos não tenham esses impostos, né, na cadeia exportadora e com isso trazendo mais competitividade. Acho que esse é o principal foco. E além disso, né, o Brasil também tem movimentado e fazendo a lição de casa para tornar um país um pouco mais aberto, né? Então, existe um processo-chave que são os acordos de livre comércio, que até então o Brasil tinha muito poucos acordos vigentes e a gente vê movimentos bastante estratégicos de ampliar, né? Acho que o caso mais gritante é o acordo de livre comércio que está em discussão. Tudo indica que em 2018 a gente vai estar com ele efetivamente pronto para ser utilizado pelas empresas, que é o acordo Mercosul-União Europeia, que vai permitir troca de produtos com isenção
de impostos de importação, tanto de produtos da União Europeia aqui no Brasil, quanto de produtos brasileiros que vão ser comercializados na Europa. Já a gente fala mais sobre os acordos internacionais. Queria voltar um pouquinho sobre burocracia. Mais um ano a gente cobre o evento aqui e não só na sua entrevista, em outras entrevistas, a gente percebe as pessoas mais otimistas com relação ao comércio exterior, exportações do Brasil. Melhorou essa parte da papelada para exportação? Assim, com certeza sim, até pela uma questão da adoção da tecnologia, eu acho que a gente tem conseguido evoluir de forma significativa. É lógico que a gente tem os desafios, né? A gente até falou um pouquinho aqui sobre o Brasil é um dos países mais complexos para se gerar todas as tributações, impostos e as obrigações, né? Tem um estudo realizado, né, que era o Brasil gastava, uma empresa no Brasil gastava 2.600 horas para gerar toda, digamos, as suas obrigações fiscais e de comércio exterior. Isso reduziu, né, nos últimos 5, 6 anos para 20%, foi o último estudo, é um estudo realizado pela PwC, isso reduziu em 22%, caiu para 2.080 horas. Então, assim, extremamente significativo uma redução de 20% na burocracia, principalmente pela evolução tecnológica. Só que ainda, quando a gente compara o Brasil, mesmo com essa redução de 2.080, tem um desafio enorme. Tanto é que o segundo país é o México, com um pouco mais de 200 horas. Então, ainda a gente leva, né, as empresas brasileiras levam algo como 10 vezes mais tempo para gerar todas as suas obrigações fiscais do que, por exemplo, uma empresa instalada no México, que é o segundo país, por exemplo, desse estudo. Então, tivemos evoluções, só que tem um espaço enorme ainda para oportunidade, mas eu acho que o ponto interessante aqui, não só as empresas têm buscado fazer a sua lição de casa, como o governo, né, tem buscado também essa questão da adoção da tecnologia, né? Eu acho que o Brasil hoje ele é uma referência quando fala de processos de comércio exterior, quando fala de processos de o SPED, toda essa parte fiscal eletrônica. A gente, ao mesmo tempo, acho que até pela necessidade, pela complexidade, acabou puxando a gente ter que investir, não só a gente como governo, né, investir em tecnologia. Então, acho que estamos num caminho, ainda tem um espaço enorme para reduzir e tomar essas oportunidades de simplificação, mas temos evoluído. Percebo também um maior otimismo com relação aos esforços do governo, da diplomacia, em abrir as portas do Brasil para o comércio internacional. Você mencionou o acordo em Mercosul e Europa, né? O que vem acontecendo nos bastidores para facilitar o escoamento de produtos? Eu acho que esse tem alguns pilares, né, para o comércio internacional. Primeiro, você tem que abrir o mercado, né, e eu acho que a questão do acordo Mercosul e União Europeia vai ajudar nisso. Segundo, você tem que dar o ferramental para você ser competitivo, que é um pouco do que a gente já conversou sobre alguns regimes aduaneiros especiais, e além disso você tem que também garantir que a sua empresa está com processos, né? Não adianta só você ter o mercado, você está utilizando os regimes, se você não tem os melhores processos. Então isso que a gente tem visto bastante, foi uma oportunidade que as empresas tiveram nesse momento de baixa, de olhar para dentro, verificar o que poderia ser melhorado, que tecnologia poderia ser adotada, que treinamento para as equipes poderiam ser feitos, para aí sim você ter bons processos para o comércio exterior, porque com mercado, que é os acordos, com a adoção desses regimes aduaneiros especiais para ganhar competitividade, com bons processos e boas tecnologias, com certeza as exportações brasileiras vão crescer. Eu acho que é o nosso grande desafio, né? O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, só que a gente é apenas o 23º país exportador. Ou seja, existe um leque enorme de oportunidade. As exportações brasileiras representam um pouco mais de 1% das exportações globais, o que não condiz com o tamanho do Brasil e com as oportunidades e a capacidade que a gente tem nas nossas indústrias aqui, nas nossas empresas. Agora, Menotti, eu vou fazer uma pergunta um tanto complicada para você. A gente vê tendências de protecionismo em várias partes do mundo e ano que vem teremos eleições. Os candidatos supostamente favoritos
direitos, eles podem ter também uma tendência protecionista. Como é que fica esse cenário? Eu acho que, assim, especificamente o Brasil precisa, né? Eu acho que assim, não tem como a gente ser mais protecionista do que a gente é. Quando você compara exatamente esses indicadores que eu citei do Brasil com qualquer outro país emergente, do BRICS ou outros, o Brasil é o país mais fechado, né, em termos de exportação. Então eu acho que assim, o caminho nosso, né, para o tamanho que tem, para a nossa capacidade, investimento estrangeiro, mercado local, né, que não existe um comércio exterior sem um mercado local que possa dar escala para as nossas operações. Não tem outro caminho, independente de qualquer processo político, que é abrir os horizontes para o comércio exterior. Porque o Brasil já é um país extremamente fechado. Quando você pega qualquer comparação com os principais mercados, né, e compara quanto o Brasil importa e exporta, no geral, o Brasil ou é empatado ou o Brasil ele está ainda com um leque de oportunidade para ser trabalhado e para aumentar as exportações. Então, independente desse processo político, acho que o comércio exterior agora realmente está entrando como algo estratégico para as empresas e veio para ficar essa tendência. É isso que a gente tem acreditado. Bom, vocês trabalham com informações e projeções, eu imagino que estes sejam um dos cenários estudados, né? Com certeza, né? Eu acho que e é interessante, né? Quando você pega o comércio global nos últimos 30 anos cresceu quase 10 vezes, né? Quando você pega o comércio global, o mundo importa e exporta, ele tem sido no mínimo 2 vezes maior que o PIB. E todas as projeções que a gente faz, seja Brasil ou o aumento do comércio global, ele é positivo. Obviamente, um país ou outro pode ter um processo um pouco mais fechado ou não, mas hoje em dia é impossível você achar que um país vai estar 100% fechado, que não vai adotar nenhuma tecnologia de fora, que não vai ter que adquirir algum produto, até porque as empresas estão hoje desenvolvidas dessa forma. Você não tem mais um negócio que eu importo, fabrico tudo para vender no mercado local. Normalmente eu importo um componente num país, ou outro componente no outro país, fabrico lá, importo no Brasil, exporto para atender o mercado local ou para fazer a exportação efetiva. Então, são todas as tendências que a gente tem acompanhado, que o volume de comércio exterior no Brasil e fora, ele vai continuar realmente crescendo e principalmente sempre acima do PIB, que é um indicador extremamente positivo. Menotti, um prazer conversar com você de novo. O prazer é todo meu, obrigado pelo tempo. Eu que agradeço. Luciene Miranda para a Ducascop TV.